Olá, sejam bem-vindos ao canal da Elo. Eu sou Alexander Spooner e hoje eu vou contar para vocês um caso de sucesso da Elo, em que a gente assessorou um cliente na compra e venda de um imóvel. É uma assessoria que a gente costuma fazer bastante, principalmente para quem está comprando imóveis, seja ele rural ou urbano. Mas esse caso em específico é a obtenção, é a compra e venda de um imóvel rural. Quando o cliente chegou até nós, ela é uma cliente que estava buscando um imóvel e esse imóvel nunca aparecia, e quando ele apareceu, né, por um preço muito bom, obviamente ela já desconfiou. E o imóvel era perfeito para ela, tinha a casa que ela queria, casa com piscina e tudo mais. Só que o que aconteceu? O proprietário desse imóvel, ele estava preso. E então, aí, né, nesse sentido, ela nos buscou e disse para que nós assessorássemos, víssemos se não havia nenhuma questão, em relação ao imóvel, se o imóvel estava realmente pertencia àquela pessoa, se a pessoa que ia assinar aquela escritura de compra e venda era efetivamente, né, um procurador dessa pessoa, do dono do imóvel. E, enfim, contratada a nossa assessoria, a gente foi atrás de inúmeras certidões negativas de débitos trabalhistas, débitos, execuções cíveis, e constatamos que o dono desse imóvel, ele tinha uma dívida por pensão alimentícia, que até então o vendedor, que era um procurador do dono do imóvel, não havia informado a nossa cliente. Os processos de pensão alimentícia, eles são em segredo de justiça. Então a gente não tinha acesso a esse processo. Aí o que acontece? Informamos ao comprador, né, que havia esse processo de pensão alimentícia, e pedimos para que ele trouxesse para nós uma certidão que, juridicamente, essa certidão se chama certidão de objeto e pé. E o que ela tem ali? Nós vamos pedir para saber qual é o objeto daquele processo e em que pé está. Em suma, o que havia nesse processo era uma dívida de mais de R$ 80.000. E então, em diligência, né, a gente conversou com o procurador do dono do imóvel e informamos a existência desse processo, que nem eles sabiam, porque não havia sido citado e tudo mais. Então, com a assessoria da Elo, a gente conseguiu fazer o que exatamente? Verificar que havia uma dívida da pessoa que era dona do imóvel, que nem ele sabia que estava devendo, e fizemos uma negociação em relação a esse processo. Uma parte do dinheiro da compra foi depositada numa conta judicial, e com isso a gente pôde oferecer a segurança para o nosso cliente comprar e não correr nenhum risco no futuro, né, de sofrer uma execução por fraude contra credores, enfim, coisas nesse sentido. Então, daí vem a importância da contratação de uma assessoria para compra e venda de imóveis. E é essa a moral da história, né? A lição que nós queremos passar para você que está pensando em comprar um imóvel, seja rural, seja urbano, um imóvel na praia, enfim, uma chácara para o final de semana. Para que o sonho não vire um pesadelo, é muito importante que se seja diligente, né? Se levantem documentos. Às vezes, só um corretor de imóveis, ele não consegue levantar e ter acesso a tudo que um advogado tem, principalmente quando envolve processos judiciais. E então a gente quer ressaltar essa importância de uma assessoria para que você compre, faça uma compra segura, tenha certeza daquilo que está comprando e que o sonho não vire um pesadelo.